entrevistar a dermatologista. Já está na linha, né? Já estamos com ela na linha aqui. Doutora Thaís. Doutora Angeli. Thaís, bom dia. Obrigada pela presença aqui com a gente no Jornal da Manhã, falando desse assunto tão importante nesta época. Bom dia, Ervile, bom dia, Carol, bom dia a toda a equipe. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, legal, Thaís. Então, a gente te convidou para falar, né, exatamente dos cuidados com a pele nesta época do ano. Também falar das doenças de pele, né, que muitas pessoas não conhecem, né, as doenças de pele. Falar um pouquinho dessa situação. Eu acho, se eu não me engano, e a doutora Thaís vai me corrigir se eu estiver errada, em dezembro é um mês também, tem um mês que, eu não sei se é dezembro ou janeiro, que é dezembro, Thaís? É dezembro, é. Como que é? Dezembro laranja, não é? Do câncer de pele, é o dezembro laranja. Isso mesmo, então não estou totalmente errada. E o que você pode trazer para a gente de informação, Thaís, sobre essa questão? Bom, o mês de conscientização do câncer de pele é o mês que fala sobre o câncer mais frequente, mais incidente de todos os tipos de câncer. Certo. Então, assim, é muito importante porque, somado todos os outros cânceres, ainda não dá a quantidade de câncer de pele que a gente tem no mundo. Então é muito importante. Ô, Carol, Oi. Você tá me ouvindo? Estamos sim, pode concluir. Tá, joia, tá dando um eco aqui, tá bom. Bom, então assim, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de câncer e depois a gente falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente pode ter no verão para a gente poder prevenir o câncer de pele. Certo. Você está me ouvindo assim? Sim, estamos ouvindo, está bem. Desculpa, porque... Deixa eu te explicar, Thaís. Você está ouvindo pelo rádio, ou você está ouvindo a gente pelo celular? Pelo celular. Ah, pelos dois. Aí, por isso que o retorno fica voltando para você nessa forma de eco. Mas se caso falhar, eu vou interromper aqui a sua fala, mas pode continuar. Bom, então assim, o câncer de pele, a gente precisa ter um cuidado com a autoavaliação, porque ele aparece como ou uma manchinha ou vem de uma pinta já pré-existente. E por isso a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela criou uma regrinha da autoanálise para o próprio paciente conseguir se autoavaliar. Além da ida ao dermatologista, é muito importante ele se conhecer. Certo. Então existe uma regrinha básica, a regrinha do ABCDE. Certo. Qual seria essa regrinha? Bom, então vamos lá. A regrinha é uma regrinha mnemônica, tá? Que o paciente começa como pensando em qualquer manchinha, qualquer pintinha, qualquer feridinha. Primeiro precisa dar uma avaliada, mas assim, de uma maneira geral. Qualquer pintinha que vem do A de assimetria é um ponto negativo. O B que vem de borda, que tiver uma borda irregular, também é um pontinho negativo. O C vem de cor, ou uma cor muito diferente das outras pintas, ou duas cores numa mesma pinta, numa mesma mancha, numa mesma lesão, também é um ponto negativo. O D vem do diâmetro, quanto maior, pior. Considerado 0,6 centímetros, é uma pinta que a gente também tem que ficar de olho, também tem um pontinho negativo. E o mais importante é o E, que vem da evolução. Qualquer pinta, qualquer mancha, qualquer lesão, manchinha que tenha na pele, que esteja evoluindo de uma forma diferente, que não coçava e agora coça, que não sangrava e começou a sangrar, que era marrom e ficou preta, que está formando casquinha e sangra e não cicatriza, precisa ser avaliado melhor pelo dermatologista. E assim, se tiver alguma dúvida, é preciso fazer a biópsia, que é tira um pedacinho da pele, manda para análise, com um exame que chama anátomo patológico, para poder ser feita a avaliação mais detalhada da pinta.
É muito importante toda essa regrinha. Nossa, que você achei passou sensacional pra gente. essa regrinha. Sim, bem ilustrativa. Que assim, que às vezes a pessoa também fica meio paranoica, né? Às vezes vai olhando as pintas no corpo e fica aquela coisa achando que tudo pode ser um problema. Mas se você levar à risca essa regrinha, né, do diâmetro, da mudança de cor, se tá coçando ou não. Agora, a questão da pinta vermelha, né? Muita gente tem pinta vermelha no corpo. Ela é um problema? Então, desculpa. pode ir lá. Por isso, assim, é muito importante a avaliação anual ao dermatologista, porque daí aquela pintinha que talvez tenha ficado preocupada, o dermato pode despreocupar, né? Ele falou, não, essa tá tudo bem, essa tá tudo certo, vamos só acompanhar. Então, o conjunto do dermatologista com o paciente é muito importante. Essa cultura das pessoas irem mais ao dermatologista, o brasileiro não tem muito isso, né? E somos um país tropical, um país em que a gente está muito exposto à radiação solar, à luz solar por maior parte do ano. Então, assim, essa cultura de, eu vou no dermatologista, ninguém procura, né? Eu vou marcar o dermatologista, né, o Thaís? Exatamente. Mas é muito importante. A mulher, como tem que, né, fazer o check-up de mama, ginecológico, o homem de próstata, é indicado uma vez por ano a pele. Então, deveria até aumentar um pouco mais a cultura mesmo desse acompanhamento. A pinta na cabeça, agora a dúvida, né? As dúvidas vão surgir. A pinta na cabeça, ela também tem que seguir essa mesma regra? A quem tem pinta no couro, né? No corpo inteiro. Inclui couro cabeludo, pintas na palma da mão, na planta do pé, tem sempre um potencial maior de ser pior, tá? Então precisa ser acompanhada. Thaís, bom dia, é o Xandu, tudo bem? Oi, filho, bom dia. É o Xandu esse. É o Xandu. Qual é a principal causadora do câncer de pele? É a exposição ao sol mesmo? É a exposição ao sol. É lógico que existe o fator de risco. Então, tem pessoas que têm maior predisposição, tá, genética a ter o câncer de pele. São pessoas com pele clara, com os olhos claros, ou que são ruivos, né? Os ruivos têm um fototipo muito baixo, são muito clarinhos, que normalmente sempre se queimam e nunca se bronzeiam. Então, são pessoas que têm um risco aumentado para ter o câncer de pele. Mas o negro, ele também tem risco, tá? A gente não pode esquecer disso. Mas o maior fator de câncer de pele é a exposição solar mesmo. O maior vilão da história. Ô, Thaís, bom dia. Agora é o Orville. Sou eu, que tem na bancada aqui tem o Xandu também. Quem perguntou para você agora sobre incidência foi o Xandu. Oi, bom dia, Xandu. Bom dia. Bom dia. Thaís, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom, graças a Deus. Eu estou pensando aqui sobre campanhas que ocorrem para prevenção do câncer e tratam da questão da hereditariedade. A gente fica bastante ligado, principalmente pelas campanhas, câncer de mama, a mãe que tem, ou a avó que tem, ou a bisa, algum histórico, requer uma orientação para que as gerações futuras façam um acompanhamento um pouquinho mais específico. Isso vale também para outros tipos de câncer. Eu queria saber se nessa questão do câncer de pele, o fator hereditário também tem uma importância significativa, e vou dar a minha pergunta se baseia numa questão familiar. Meu sogro tem câncer de pele, tratou e vira e mexe, ressurge, né, novos focos, novos pontos, e o filho dele, o filho mais velho, também apresentou, também removeu alguns preventivos, outros já estavam na categoria já de câncer, né? Precisavam ser removidos. Isso faz com que o restante da família também se preocupe com essa questão? Como é que é o fator hereditariedade para o câncer de pele? Sim, precisa. Quem tem histórico familiar precisa ter um cuidado a mais na avaliação do câncer de pele. Porque existe esse fator hereditário
Normalmente, o tipo de pele é o mesmo, então é isso que eu acabei de falar. Pessoas claras, pessoas que têm olhos claros, cabelos claros, ruivos, eles têm uma chance maior, um risco maior de ter o câncer de pele. Isso é um tomar um cuidado maior. Isso é um gene, Thaís? É um gene que está... Porque eu imaginei assim, meu sogro, aí o gene tá nele, mas ele é mistura do pai e da mãe dele. É a probabilidade. Aí mistura com a mãe, a outra parte, que é a esposa. Já poderia ser um outro gene que já fugiria dessa escala hereditária, mas pelo que você está explicando, não, né? Né? Se ele puxou a pele mais clara do pai, sim, ele precisa... De qualquer maneira, todo mundo tem que avaliar, tá? Mas a pessoa precisa tomar um cuidado maior quando tem histórico familiar positivo. Tá. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, fugindo um pouquinho desse assunto, mas enfim, também está dentro do que a gente está conversando. Ontem eu vi uma reportagem intrigante num programa de televisão da Record, falando sobre o aumento significativo de casos assim, assustadores de pessoas que vão buscar a todo custo procedimentos de beleza fora dos locais adequados. Promoção disso, promoção daquilo, pacote, uma série de coisas. E ontem estava falando sobre o peeling de fenol. Pessoas que procuram fazer esse procedimento estético em locais que oferecem aí um preço muito vantajoso, abaixo assim do que é praticado no mercado e feito por pessoas mais ligadas à área estética. E eu não quero fazer juízo de valores aqui, e não com profissionais da área da medicina. E mostrando quão agressivo é esse tratamento, dando o exemplo do peeling de fenol. E eu queria que você pudesse falar também sobre essa questão, Thaís, de pessoas que, na busca do rosto perfeito ou da pele perfeita, apelam para qualquer tipo de promoção. Anda acontecendo muito isso, né? Acho que em todas as áreas, e a estética não foge muito. O peeling de fenol, especificamente, que você comentou, é um peeling que chega até a camada mais profunda da pele. E o fenol, especificamente, é um produto que pode causar arritmia cardíaca. Então, ele tem que ser feito, o fenol, hoje em dia, sim, existem peelings de fenol modificados, tá? Mas o peeling de fenol raiz mesmo, que é o que eu conhecido, que é o peeling mais profundo, ele é um peeling que chega à camada profunda e que precisa ser feito com anestesia, sob cuidados do anestesista, por conta do risco de arritmia cardíaca. Além de todos os cuidados pós-operatório, com risco de infecção, com risco de cicatriz queloidiana, que é aquela cicatriz que fica muito alta, risco de mancha de pele. Então, ele tem que ser feito com todo o cuidado do mundo. Ele não pode ser feito em todos os tipos de pele, tem que ser avaliado muito bem indicado. Normalmente, as pessoas mais claras, elas podem fazer. Alguns tipos de pele a gente não pode fazer. Então, assim, tudo isso precisa ser considerado para evitar as complicações. Agora, de uma maneira geral, os procedimentos estão sendo banalizados, né? E com isso aumentando muito o risco de complicação. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se você quer um procedimento de beleza, se você quer um procedimento estético, precisa procurar clínicas altamente especializadas e desconfiar daquilo que é muito barato. E consultar o seu dermatologista, né? Ver direitinho, olha, cabe a mim fazer isso, quais são os riscos que eu tenho. Porque geralmente essas clínicas às vezes não explicam, né, Thaís? Precisa ter muito cuidado, né? Acho que hoje em dia está tudo muito banalizado e com isso aumentou muito mesmo a complicação de infecção, de mancha, de os procedimentos que são injetáveis, de infusão intravascular e necrose. A gente tem que tomar cuidado com isso, sim. Thaís, eu ia perguntar para você as vantagens da pele negra, né? A pele negra em relação a essas questões. Maravilhoso. E a vantagem, a palavra é vantagem mesmo, né? Sem dúvida. Em relação aí
essas questões todas ligadas mais ao câncer de pele. Mas um amigo aqui, ouvinte, o Hugo Vale, ele faz uma lembrança, eu particularmente não lembro disso, mas vou na boa fé aqui da informação dada pelo Hugo. Ele diz que o cantor e compositor jamaicano Bob Marley era negro e morreu de câncer de pele. Ele teve um melanoma no artelho do pé. Olha o que só. Que significa isso, doutora Thaís? O paciente com fototipo mais alto, ele realmente tem uma proteção natural maior. Tá? Então, os pacientes que têm mais câncer de pele, eles realmente são os mais clarinhos mesmo, com pele mais clara, com cabelo mais claro, aquilo que a gente conversou, ruivo, com bastante sardinha. Mas o negro, o fototipo mais alto, eles também podem ter o câncer. E quando vem, são cânceres agressivos, que são os acrais que a gente fala, na maioria das vezes, que é na palma da mão, que é na planta do pé. Então, é preciso tomar cuidado também, é preciso ir ao dermatologista também, é preciso acompanhar as pintas também, não pode fugir disso. Tem que tomar muito cuidado. Agora, não sabia do Bob Marley. Legal, também, eu também não sabia. Agora, em relação a outras doenças de pele, né, Thaís? Não é só o câncer que deve preocupar a população, que a gente precisa estar atento. São várias outras doenças de pele, né? Será que caiu? Alô? Oi. Voltou. Você estava me ouvindo? Eu estava falando. Não consegui. Então, eu estava falando que o câncer, além do câncer de pele, que a gente precisa sempre estar atento, tem várias outras doenças de pele também, Nossa, né? Acho que não consegui de novo ouvir, não. Tá ruim a ligação. Deve estar cortando. Não sei se a gente vai continuar a conseguir. Você tá ouvindo bem a gente? Tá ouvindo, agora tô. Então, eu estava querendo dizer que, assim, além do câncer de pele, que a gente precisa ter muito cuidado, tem várias doenças de pele a que também devemos estar atentos, que muita gente não conhece os sintomas, as causas. Tem várias outras doenças, né? E eu queria emendar essa pergunta sua numa outra, Thaís. Você falar das várias doenças ligadas à pele e dizer também para nós o que a pele conversa conosco e quer nos dizer, porque tem essa também, muitas outras doenças se manifestam através da pele, para que a gente fique atento ao que a nossa pele está contando para nós do que está acontecendo com o nosso organismo, doutora. Sim, existem muitas doenças de pele que, na verdade, são manifestações de doenças sistêmicas, doenças internas. Então, a gente precisa realmente ficar atento a tudo isso, procurar, o dermatologista para poder, porque às vezes por uma queda de cabelo você descobre uma doença reumatológica, uma falta de vitamina, uma doença autoimune. Então, a gente precisa ficar atento sim a isso. Por isso que a visita ao consultório, o bate-papo, o exame clínico é tão importante quanto as outras especialidades. A gente precisa visitar cada vez mais os nossos dermatologistas. E não desconsiderar atos do dia a dia, né? Tipo, uma coisa que coça muito, um local específico, o porquê dessa coceira. Não achar que é apenas uma coceira, porque de repente essa coceira está te dizendo algo, né, doutora? Sim, assim, eu esqueci até o nome do artista, mas assim, que começou tendo coceira na pele e descobriu que era um linfoma. Começou a ter umas manchinhas, umas feridinhas e estava com câncer do sangue, né? Então precisa tomar cuidado mesmo, fazer avaliação, fazer os exames, tá com tudo em dia, isso ajuda muito. A senhora se refere à manutenção dos exames de rotina, homens e mulheres, a partir de que idade seria aconselhável? O exame de pele. Uma passada, uma ida ao dermatologista, uma vez a cada quanto tempo, no caso de pessoas que não têm nenhum indicativo e no caso de pessoas que fazem acompanhamento, nos dois casos. O exame de prevenção, uma vez por ano, tá bom. Aí isso a gente começa a acompanhar a partir do momento que surge a pinta, que surge a manchinha. Então já na infância já começa. Se tiver alguma pinta, alguma mancha que precisa ser avaliada, já precisa começar na infância. Agora, depende, se tiver câncer de pele, depende do tipo do câncer de pele, a gente vai fazendo a avaliação. Pode ser trimestral, depois ela normalmente
a gente espaça um pouquinho mais para semestral e depois continua acompanhando anualmente. Mas aí vai variar um pouquinho de acordo com qual tipo de câncer. A verdade é que a gente conversa com uma doutora Thaís e já bate uma vontade, Xandu. Tenho certeza. Eu tô lendo pensamentos hoje. Eu quero fazer várias perguntas para ela, mas eu já tô vendo que a primeira oportunidade que nós tivemos, nós já vamos marcar uma ida ao dermato, porque já tô pensando nas pintas aí, quando é que foi a última vez que alguém avaliou e passa despercebido, né, o Xandu? Por vezes passa despercebido, né, parceiro? Sim, eu queria fazer uma pergunta para ela, porque também é muito comum nessa época do ano, homens e mulheres querendo ter uma cor bacana, né? Ficar bronzeado e tal. Como fazer isso de forma saudável, doutora? Que tipo de produto? Bronzeador, protetor? Como usar? Porque tem gente que exagera, vai pra Ubatuba, não põe nada e acha que vai ficar com uma cor bacana e vai ficar só queimado, né? Bom, então assim, acho que primeira coisa, se exponha, mas não se queime, né? Então, evitar o sol do horário das 10 até as 4 da tarde, usar um protetor adequado, o ideal seria 30, no mínimo 30. Tem alguns alimentos que contêm carotenoides, que podem ajudar a manter uma cor bonita, saudável, e além de tudo, são alimentos como beterraba, mamão, abóbora, cenoura, isso tudo ajuda e são excelentes antioxidantes. Pode ter essa exposição, mas evita de ficar exposto diretamente. Então, uso do chapéu, uso do óculos. Hoje em dia tem algumas roupas que ajudam a proteger, tá? Tem tecidos na roupa que ajudam a filtrar. Tudo isso vai mantendo uma pele saudável, vai se bronzeando aos pouquinhos, sem se queimar. Não tem mágica, é isso que você está querendo dizer? Tem mágica. Tem mágica. E evitar a exposição excessiva, né? E esses bronzeamentos, que são essas promessas de, normalmente, bronzeamento artificial né? Enfim. Não é indicado, não é aprovado pela sociedade brasileira. Eles aumentam o risco de envelhecimento, de mancha, de ruga, além do próprio câncer de pele. Entendi. Thaís, eu quero agradecer você por ter vindo aqui fazer parte da nossa segunda-feira. Muito obrigado. Ficaram várias dúvidas, volte, por favor. Vamos ver se a gente traz você em mais oportunidades, em outras oportunidades, viu? Tem uma última pergunta que está pintando aqui para você responder para nós, se for possível. Pode falar. A pessoa está perguntando aqui o nome dela, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, é o Júlio. O Júlio está falando assim, por favor, perguntem para a doutora, eu tenho uma ferida nas costas, próximo ao pescoço, que não cicatriza. Eu estou usando uma pomada chamada Nebacetin, mas não está resolvendo. Qual orientação ela me daria? Olha, Júlio, então fica atento, porque se a ferida não cicatriza, ela precisa ser avaliada. Tá? Então, toda lesão que não cicatriza, a gente precisa entender o que é que está acontecendo. E aí, avaliada melhor. E aí pode ser uma gama de coisas, né, Thaís? Não dá. Infinitas possibilidades. A indicação melhor, procure um médico. Thaís, muito obrigado. Um beijo na família inteira aí. Obrigada a você, é o maior prazer. Quando vocês quiserem me chamar, vamos. É um prazer. Você vai voltar nesse verão, você vai voltar. Vamos trazer você aqui também como uma das colaboradoras do programa, porque é muito bacana a gente poder trocar essa ideia de forma direta. Obrigada. Eu acho importante falar sobre isso, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, é um câncer tão incidente, tão frequente, e ainda a gente não tem a cultura. Eu acho que já melhorou muito. As pessoas já estão muito mais conscientes sobre tudo, mas a gente ainda precisa melhorar ainda mais. Criar mesmo a cultura do acompanhamento para poder, porque mesmo o câncer mais grave, que é o melanoma, se pega no comecinho, ele tem uma chance de 90% de cura. É muito legal. Isso diminui muito com o passar do tempo, sabe? Se pega numa fase mais avançada, diminui muito. Então é muito importante esse cuidado para
aumentar a chance de sobrevida, aumentar risco de cura, chance de cura desses tipos de câncer de pele. É muito legal a gente trazer à tona isso no rádio, para você tornar acessível às pessoas a informação de uma especialidade que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Grande parte das pessoas não procuram, às vezes não podem. Não tem por cultura também, por cultura. Então é muito legal trazer informação, porque de repente a doutora relatando um fato, a pessoa pode se encaixar e de repente descobrir um câncer no início, né? E de repente alguma coisa que a pessoa está fazendo, alguma alimentação errada, algum tratamento também pode refletir na pele. Entendeu? Então é muito importante a gente ter essas informações. Voltaremos outras oportunidades com certeza. Boa virada, Thaís. É prazer, muito